E aí galera, tudo bem? Mais uma vez, Charles aqui no canal Estudos Bíblia Sagrada. Manda assim o estudo do Evangelho de João. O último vídeo foi feito do capítulo 8, né? Que é o versículo 30. Só dando uma resumida, né? Antes de começar o contexto, né, do capítulo 8. Aqui Jesus, depois do encontro que ele teve com a mulher pegada em adultério, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Trecho. Jesus começa a pregar, né? E os judeus, os líderes religiosos, né? Os que eram mais que nem os fariseus, né? Da parte dos fariseus, confrontaram Jesus, né? Falando que ele dava testemunho dele mesmo. Ele se proclamava, né? Por ele mesmo. Mas Jesus diz que não. Jesus, né? E ele cita até a própria lei, né? Que a lei de Moisés ela era confirmada, né? A partir de 2 ou 3 pessoas, né? Jesus vai citar isso aí outras vezes no contexto do Evangelho de João, demonstrando que a lei, né, tem que ter testemunho, tem que ter pessoas que entram de acordo, né, entre elas, né, para que um veredito seja verdadeiro. E Jesus cita que o Antigo Testamento, né, o Antigo Testamento, né, o testemunho que Deus, né, Yahuwá, né, deu Jesus, Yahusha, né, testemunha de Cristo, né? E como Cristo também testemunha dele, não só das coisas que estão acontecendo que confirmam, né, que Deus, o Pai, está em comunhão com ele, né, eles estão unidos, né, e os milagres, tudo que está acontecendo demonstra isso, e não só isso, mas também aquilo que Jesus prega. Ele não prega nenhuma mentira, nenhuma distorção daquilo que o Pai dá a testemunho, né? Então Cristo ele mostra isso, né? Que ele não fala dele mesmo, né? E que as pessoas que seguem ele vão ser libertas, né? Estando com ele na verdade, que ele é a luz, que ele é o caminho que ilumina as pessoas para sair da escravidão do pecado, do engano, desse mundo religioso, né, do qual Jesus veio nesse tempo, né? E aí e Jesus fala também, né, que eles têm que, se eles não conhecerem ele, aceitarem ele, né, mais especificamente, né, como um Messias, né, eles vão morrer nos seus pecados. Por quê? Porque Cristo, ele é o Cordeiro de Deus, como o próprio João Batista, né, testemunha aqui no Evangelho de João. Então, ele é o Cordeiro, ele é o ungido. Agora, se tu não crê nele, na palavra dele e naquilo que ele nos deu, você morre com seus pecados, você não tem perdão. Certo? E a gente vê muito isso nas cartas de Paulo, nos ensinamentos dele. Então Jesus ele está já falando isso, né? Dessa ideia do qual Paulo também prega, né? Só que os judeus eles não acreditavam. E eles perguntam, tá, mas quem é tu? Né? Falou, ué, quem eu tenho dito até agora? Que eu sou um filho de Deus, um ungido, né? O filho do homem, o Messias. Mas vocês não acreditam, né? Agora nos versículos mais para baixo Jesus vai falar mais um pouco sobre isso, né? E por que eles não acreditam? Porque a verdade não está neles. Esse testemunho que o Pai dá, do qual o Antigo Testamento leva eles ao Messias, esse testemunho não está neles. Porque eles não aceitam, eles não estão no Antigo Testamento, testemunho do Pai. Porque se eles tivessem, Jesus mesmo já falou isso. Se vocês amassem mesmo a Deus, vocês veriam a mim. Só que isso prova que não é verdade, que realmente o pai deles é o diabo, um Deus. Beleza?
Então tá. Então não esquece de deixar o seu like, né? Deixar o comentário, compartilhar o estudo, tá? E que Deus ilumine o estudo de vocês, tá bom? E vamos lá, tá bom? Vamos pra cima. Tá estudando. Então a gente vai a partir do 31, tá? Então, falando ele essas coisas, muitos creram nele, tá? Isso é um contexto judeu, a gente sabe disso. Jesus veio para o povo dele. Depois a mensagem ia ser pregada através dos apóstolos, né? E aí ia mais pelo apóstolo Paulo, né? Ou Saulo, né? Ia ser espalhado para os gentios, tá? Então Jesus dizia aos judeus que haviam o quê? Crido nele, conforme o versículo 30, né? Então se vocês permanecerem o quê? Na palavra que eu prego, vocês realmente serão meus discípulos, né? Isso como qualquer discípulo quer ser discípulo de alguém, é o seu mestre, artes marciais, qualquer tipo de coisa, ou um mestre numa profissão, né? Se você seguir aquilo que seu mestre está dizendo, realmente ensinando, você realmente vai demonstrar que você é um seguidor dele, é um discípulo dele, né? E Jesus fala isso, vocês realmente vão ser meus discípulos. E aí o que vai acontecer? Vocês vão conhecer a verdade, e essa verdade vai libertar vocês. Libertar do quê? Não só do pecado, mas também desse mundo religioso, do engano que tinha ali. Certo? Vocês vão ser libertos. E a gente aqui sempre lembrando, Jesus sempre está falando de contextos espirituais, porque a palavra é espiritual, né? Como o próprio mesmo Jesus falava, a palavra ele é espírito, né? Como a gente vê Jesus falando com Nicodemos não entendia a palavra, como outros líderes não entendiam. Os apóstolos também alguma coisa entendiam, mas a maioria não entendiam também, né? A gente vê que depois que Jesus ressuscitou, bastante coisa eles fez sentido, né? E até a mente deles, né? Cristo até fala isso, né? Se abriu para o entendimento espiritual, né? E eles entenderam muitas coisas depois disso. Mas por enquanto a gente vê totalmente carnais, né? Enfim. E eles responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Por que dizes sereis livres? Então tu vê Jesus falando de coisas espirituais e eles falando de coisas físicas. Certo? Então tu vê a mentalidade carnal entre a mentalidade espiritual de Cristo. E é legal que Jesus ele fala isso. Jesus continuou: em verdade eu vos digo, que todo aquele que comete pecado, ele é o quê? O senhor dele é o pecado, tu é escravo. Certo? Ele te domina. O escravo não permanece para sempre na casa, porque ele pode ser vendido, né? Tu nunca tá ali, um escravo. Não faz parte daquele lugar. Tu é só um escravo. Agora, mas o filho permanece ali para sempre. O filho, ele é o dono. Certo? Se, pois, assim o filho vos libertar, verdadeiramente vocês sereis livres. E é legal que tu, olhando para um contexto disso, realmente no mundo de escravos, era realmente isso que acontecia. Então Jesus ele está realmente fazendo um paralelo entre um escravo numa vida física de uma questão espiritual, né? E Jesus fala: olha, eu sei que vocês são descendentes de Abraão. É legal que Jesus está falando de coisas espirituais e eles olham como coisas físicas, certo? Mas Jesus ele começa a falar de coisas espirituais, fala que realmente eu entendo a parte física, né? Descendência de Abraão, como a circuncisão, né? Veio por Abraão. Então eu sei bem disso, que são descendência de Abraão. Só que tem um problema. Vocês dizem que são descendência de Abraão, e isso realmente no sentido físico, como eles mesmos estavam abordando. Ok, tudo bem, vocês podem ser descendência de Abraão física, só que
Deus, a promessa de Deus a Abraão é no sentido espiritual, não físico. Até por isso que o livro de Romanos fala lá. Eu acho que é o capítulo 2, se eu não me engano. Tá? O verdadeiro judeu é aquele que é o quê? Circunciso de coração. Esse é o verdadeiro. Foi isso que Cristo veio nos fazer. Uma circuncisão espiritual no nosso corpo. Certo? E é isso que Jesus está falando. E Jesus não está falando da circuncisão física. E Jesus sabe, eu sei que fisicamente vocês são descendência de Abraão, mas espiritualmente vocês não são. Por quê? Porque vocês procuram matar-me. Porque a minha palavra não encontra lugar em vós. E é legal que Jesus, olha, eu falo do que vi diante de meu Pai. E é legal que, como eles estão falando de descendência, que veio de algum pai, e eles falavam muito isso, nosso pai Abraão, nosso pai Davi, no sentido de ser seus guias espirituais, que dá para dizer assim, né, descendência. Né? Cristo, ele fala, o meu pai, eu vim diante do meu... eu falo do que vi diante do meu pai. Então, eu demonstro a minha descendência, a quem eu sigo. Vocês não demonstram isso. Por quê? Porque vocês dizem que são de Abraão, né? E realmente vocês são, fisicamente falando, mas espiritualmente não. Porque Jesus está falando de sentido espiritual. Ele fala, o Pai é uma questão espiritual. E vós fazeis também a vontade do vosso Pai. Só que Jesus, ele faz essa diferença entre pai e o pai deles. E eles responderam, nosso pai é Abraão. Então eles falaram que são descendência de Abraão. Jesus mostrou que eles mesmo fisicamente podem ser, mas espiritualmente não são. Como aqueles que são por meio da fé, eles são o quê? Filhos de Abraão. Agora, por coisas físicas? Não. Pela fé. A mesma fé de Abraão, ele foi justificado. Nós somos justificados por meio da fé. Isso é um sentido espiritual. Tá? Eles responderam, nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estariam fazendo o quê? As obras de Abraão. Como eu sou filho de Deus e eu faço o quê? As obras de Deus. Então, peraí, tem alguma coisa que não tá batendo aí que vocês estão falando. Hoje, no mundo religioso, você pode debater com a maioria dos líderes religiosos. Se você bater e você falar dessa forma, perigo você ser xingado, você ser expulso, porque você fala a verdade. Só que tem que ser como Jesus. Jesus, ele era um exemplo. Ele realmente, ele era aquilo que ele falava. Ele é legal que a palavra realmente diz, ele é o verbo. Por que o verbo? Porque você via a palavra nele. Não só no que ele falava, mas naquilo que ele vivia. Ele espelhava, ele resplandecia. Versículo 40. Mas, então, se fosses filhos de Abraão, estarias fazendo as obras de mão. Mas pelo contrário, agora vocês procuram matar-me? A mim? E você fala a verdade? Que vem de Deus, que eu vi dele? Abraão não fez isso. Abraão, ele ouviu a palavra de Deus. Ele ouviu os profetas, ele ouviu quem lhe foi enviado para falar a verdade. Ele ouviu. Diferente deles, eles não ouvem a verdade. E é legal que ele vai dizer quem é o pai. É legal que Jesus, ele ainda continua falando de pai. Só que aqui Jesus deu tipo assim um checkmate neles. E eles entenderam muito bem isso, que realmente eles não estavam fazendo. Né? Porque a lei de Moisés fala, não matarás. Né? Claro, tem
partes da lei que falam como você tem que fazer isso, mas a base da justiça de Deus. Não no que eles queriam fazer por vontade própria deles, por simplesmente inveja. Certo? Vós fazeis as obras do vosso pai. Eles reagiram. Nós somos filhos, não somos filhos de prostituição. Temos um pai que é Deus. É interessante que esse versículo, não somos filhos de prostituição, o que dá a entender do contexto dos judeus, certo? Porque eles viam Jesus como até nesse sentido, o que dá para entender um bastardo, né? Porque todos, em relação não só ele, só filho de Maria, e de José ser uma incógnita, né? O que dá a entender isso também surgiu, certo? Mas não tem no sentido também ao contrário daquilo que eles pregam, daquilo que eles falam, os fariseus, os líderes religiosos, certo? E agora eles vão no último. Tá, pai Abraão, beleza. Então temos um pai que é Deus. Certo? Só que o ponto interessante é que aqui Jesus ele não fala Deus. Ele fala só pai. Agora eles chegaram, nosso pai, temos um pai que é Deus. E Jesus então responde: se Deus fosse o vosso pai, vós me amarias, porque eu venho da parte dele. Eu não venho por mim mesmo, como vocês querem dizer que eu venho, dando testemunho e me justificando, me testemunho por mim mesmo. Eu venho da parte dele. Ele me enviou. Por que não compreendeis a minha mensagem? Porque eles estão afirmando: Deus é o nosso Pai. Então, se vocês realmente aceitassem o testemunho de Deus, do qual Ele me dá no Antigo Testamento, e vocês conseguem ver isso não só no que acontece nos sinais e prodígios, mas também naquilo que eu prego, então Deus não é o pai de vocês, nem Abraão e nem o Deus. Então Jesus ele fala: por que vocês não compreendeis então a minha mensagem? É porque o testemunho de Deus, a palavra do Antigo Testamento que Deus dá do Filho dele, então os proféticos, tanto a lei de Moisés, os salmos e os profetas, essa palavra não está neles. É porque não suportais ouvir a minha palavra. É isso. E Jesus ele fala: o vosso pai é o inimigo. E quer dizer, é um engano, né? É o diabo, é o inimigo de Deus. Vosso pai é o diabo. E quereis o quê? Satisfazer-lhe os desejos. Porque Jesus ele queria satisfazer os desejos de quem? Do pai dele? Como qualquer cristão, como eu, como qualquer um que se declara cristão. Ele quer fazer o quê? Os desejos, as vontades do pai dele. Como mesmo Deus, né? Yahuwá fala do seu filho, né? Como ele recebeu lá, quando no batismo ele recebeu o dom do Espírito Santo. O que Deus falou lá? Esse é meu filho amado, em quem eu me alegro, me comprazo. Que é no sentido do quê? De se deleitar com ele, por ele fazer o quê? A vontade do Pai. É esse o sentido. Entendeu? Só que ele não faz, Jesus faz. Agora, qual é o deleite de quem? A quem eles satisfazem os deleites? Do pai dele, que é o quê? O diabo, o inimigo. E é legal que ele vai falar que eles seguem realmente o pai deles. Por quê? O pai, ele tem um exemplo no qual o filho resplandece isso. Quem o pai é, o filho é. Certo?
Essa é a realidade que tem que ser. Então, a realidade do pai deles é o quê? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele fala daquilo que ele é, pois ele é o quê? Ele é um mentiroso. E ele é o quê? O pai da mentira. O qual eles são. Por que eles são? Porque eles falam que o pai deles é Abraão, e não é. Eles falam que Deus é o pai deles, e não é. Eles falam que Jesus é um perverso, é mentiroso, coisa que não é. Então eles só estão demonstrando de quem eles são filhos, que não é de Deus. Eles estão demonstrando que são o pai deles, que é o quê? Um mentiroso, um assassino, do qual eles são uns assassinos, mentirosos, enganosos, hipócritas, né? E é isso que eles são. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Por quê? Nele não há verdade. Então como que você pode falar uma verdade para alguém onde essa verdade não está? A pessoa não vai crer, não vai acertar. Porque nela não há verdade, há engano. Quem dentre vós, então, beleza. E Jesus estava acusando eles. Né? E realmente eles sabiam disso, do que eles estavam fazendo. Jesus estava confrontando e jogando na cara deles. Porque não se alinhava aquilo que eles falavam, naquilo que eles viviam. Certo? E Jesus fala: quem dentre vós me acusa de pecado? Se eu estou falando a verdade, por que não credes em mim, então? E realmente eles estavam falando a verdade. Tudo que ele estava dizendo eram verdades e eles sabiam disso. Esse que é o problema, eles sabiam disso. E isso porque eles não querem. Essa é a questão, eles não querem, e tudo por inveja. Você acredita, por que não credes em mim? E é legal que ele vai dizer, olha, porque eles estão afirmando isso, que o pai deles é Deus. Só que daí ele fala, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem. Porque vocês o quê? Não são de Deus. Porque a palavra de Deus não está em vós. Porque se estivesse, vocês não iam me matar, vocês não iam estar mentindo. Por isso. Então, isso demonstra o quê? Que vocês não são de Deus. Vocês são o quê? Do diabo. Os judeus responderam, acaso não temos razão de dizermos que é samaritano e tens demônio? Então, eles continuam mentindo. Eles continuam enganando. E não só isso. Sendo enganados e enganando a si mesmos. Tudo isso por inveja. Jesus respondeu, eu não tenho demônio. Vocês estão mentindo. Pelo contrário, eu honro meu Pai. E vós me desonrais. Jesus honra o Pai dele como? Fazendo a vontade dele. Ele tem um espírito. E isso como é demonstrado? Na vida dele, nas palavras dele, nas ações dele. Demonstra o quê? Ele é, como diz a palavra de Deus, o autor e consumador da nossa fé. Então ele é o primeiro a realizar a fé na prática, na vida, nas palavras. E isso honra o Pai. Agora, eles desonram Jesus pelo quê? Por não ouvi-lo, por não aceitá-lo, por não segui-lo. Porque as escrituras dizem o quê? Todo aquele que honra o Pai, honra o Filho. No sentido do quê? Não como muitos infelizmente ensinam, de adoração, de culto, não.
Jesus não merece adoração no sentido de como Deus, como um culto. Não, ele não merece isso. As escrituras afirmam, não. Mas no sentido de honrar, no sentido como a gente honra a Deus, no sentido do quê? De obediência. De servir no sentido de seguir a palavra como um senhor da vida dele. E é isso que Jesus está dizendo. Isso que a Escritura diz, aquele que honra um pai, honre um filho. No sentido de obediência. Eu não busco a glória para mim mesmo. Agora é diferente deles, eles buscam glória para eles. Jesus busca a glória para Deus. E ele fala, quem a busque. E ele é quem julga. Isso, não sou eu. Diferente deles, eles julgam. Eles buscam a glória. Certo? Em verdade vos digo que se alguém obedecer a minha palavra, nunca haverá a morte. É interessante que Jesus ele fala agora uma coisa bem profunda. E a gente continua falando no sentido espiritual. A morte espiritual, do qual eles estavam. Eles realmente estavam mortos, espiritualmente falando. E a gente sabe por que Deus destruiu Jerusalém, a Judéia, né? Foi perseguido os judeus. Sabe por quê? Por causa da renúncia deles, pecados deles. Rejeitar o ungido Messias. E os judeus disseram, agora sabemos que tens demônio. Antes eles acusavam. Então, quer dizer que antes então eles não sabiam, porque eles já tinham chamado Jesus. E eram um samaritano. Agora eles falam, agora nós temos certeza que tem demônio. Abraão morreu, e também os profetas. E tu dizes, se alguém obedecer a minha palavra, nunca proverá a morte? Acaso tu é maior que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram? Quem tu pensas que? Então Jesus fala, e isso é um sentido espiritual mesmo. Né? Jesus está falando uma coisa espiritual. Aqui tu vê eles todo voltado para o meio carnal. Por quê? Porque Abraão morreu. E os profetas que seguiram Abraão morreram. Certo? Então, quem tu pensa que tu é? Tu é maior que Abraão? Como assim? Se Abraão morreu, todos que seguiram Abraão morreram. Como assim tu é maior que Abraão? Jesus respondeu, se eu glorificar a mim mesmo, a minha glória não tem valor. Tipo assim, aqui no sentido, tá? É o que Jesus está dizendo. Aqui Jesus está falando no sentido individual, certo? Ele se glorificar sem ninguém mais ter glorificado ele. Como é diferente nas escrituras, Deus já está glorificando ele, certo? E Deus já disse isso no Antigo Testamento e está confirmando isso na vida de Jesus, certo? Então Jesus, ele tem por que se glorificar no sentido, né? No sentido não individual, mas em concordância com o Pai. É isso que Jesus vai falar. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes ser o vosso Pai. Vós não o conheceis, mas eu conheço. Se eu disser que não conheço, eu sou um mentiroso. E é diferente do que os judeus diziam. Os judeus diziam o quê? Que é o pai deles. E eles são mentirosos, porque não é. E eles estão dizendo que Jesus não é filho de Deus. E Jesus está dizendo que é. Então, os judeus eles estão mentindo. Eles estão mentindo no dizer que Deus é o pai deles. E estão mentindo no dizer que Deus não é o pai de Jesus. Certo? Jesus fala, se eu dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu conheço. Eu obedeço a sua palavra. Diferente dos judeus. Dizem conhecer, não conhecem. Dizem que obedecem, não obedecem.
Dizem que Jesus não é o Filho de Deus. Isso é uma mentira. Dizem que Jesus não obedece a Deus. Isso é uma mentira. Então, eles falam, eles mentem daquilo que eles são. Jesus, pelo contrário, não. Jesus fala a verdade. Não só no sentido de dizer que eles são filhos do diabo, dizer que eles são desobedientes, dizer que ele é o Filho de Deus e que ele é obediente. Então ele está falando a verdade. Certo? Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia. Ele ouviu e alegrou-se. É legal que esse sentido de Abraão, certo? Aqui, como assim Abraão, vosso pai, regozijou-se por ver o meu dia? E ele ouviu e alegrou-se. Sabe, tem muitas pessoas que não entendem esse trecho. Tudo que Jesus está falando aqui, tudo que se volta para Jesus, né, para Yahushua HaMashiach, Filho de Deus e Yahuwah, é no sentido da palavra espiritual, da palavra de Deus. Certo? Tudo que Deus falou, tudo que Deus deu testemunho, tudo que Deus apontava para o Messias. Certo? Então, é disso que Jesus está falando. E o que Deus prometeu para Abraão? Deus abençoaria todas as nações por meio de Abraão, do descendente, mas isso em relação não à lei, em relação à fé. Então Abraão viu aquilo e se regozijou em ver aquilo que ia acontecer daquele que é a palavra, a fé. Tá? Esse é o sentido do trecho, porque esse é o contexto do trecho. Disso que Jesus está falando. A fé, a palavra, o espírito, coisas espirituais, fé com Deus, obediência. É isso que ele está dizendo. Isso é o contexto do capítulo 8. Tá? Então a gente tem que entender esse trecho nesse sentido. Tá? Então ele viu isso. Só que a gente continua percebendo a mentalidade carnal deles, do qual eles são mesmo, carnais, eles mentem, eles são desobedientes, demonstra o pai deles que é carnal, é tudo carnal, eles não são de Deus. Então eles entendem o que Jesus fala, eles deturpam tudo. E o que eles vão fazer? Deturpar de novo. Então os judeus lhe perguntaram, ainda não tem nem 50 anos e viste Abraão? Tá? A gente tem que entender bem esses trechos. Tem pessoas que distorcem tudo esse trecho. Tanto o trecho do versículo 56, como o trecho de 57, como o trecho de 58. Tá? Então, o 56 eu já expliquei. Tá? O 57, eles estão falando no sentido dele ter 50 anos. Mas como assim ele ter 50 anos se Abraão já morreu há não sei quantos mil anos atrás? Mais ou menos isso eu acho. Né? Então por que eles falam 50 anos? Porque a idade de 50 anos é a idade de ancião. Então o que dá a entender é que a pessoa que é anciã, 50 anos, ela cresce na parte dos líderes religiosos da casa, vamos supor. Aí tu começa a ter um conhecimento mais profundo das escrituras. Tá? Porque as escrituras só ficavam com um sacerdote na sinagoga, alguma cópia, e ninguém tinha acesso àquilo. Como hoje, graças a Deus, por intermédio de Yahushua HaMashiach, ele cortou o véu, a gente tem um acesso livre a dele. Certo? A lei dele, a vontade dele, a comunhão com ele. Mas naquele tempo não tinha isso, era uma coisa limitada. Não tinha as escrituras como a gente tem hoje, a Bíblia tem no celular, tem tudo que a gente tem um livre acesso, graças a Deus, à palavra de Deus. Aquele tempo não tinha. Era só via oral. Você só escutava, alguém falava, tu não tinha contato. Só depois do ser ancião, mais daí tu tinha um contato mais da palavra de Deus e conhecer mais a profundo as escrituras, certo? E é disso que os judeus estão falando, mas Jesus está falando da palavra espiritual. Certo? E eles estão falando de um conhecimento físico ali, de você ter as escrituras da palavra de Deus, né? E Jesus vai dizer, olha, Jesus respondeu,
em verdade vos digo que antes de Abraão existisse, eu existo. E falando mais uma vez, tá? Esse eu sou não é o mesmo eu sou do Antigo Testamento, tá? Como eles querem. Nesse capítulo 8 é mencionado 3 vezes esse eu sou, tá? E esse eu sou não quer dizer, não é aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Tá? Muitos pegam esse trecho e até, infelizmente, no sentido ideológico, tá? Principalmente católicos, né? Põem em letras maiúsculas, né? Meio que induzindo aquilo que diz no Antigo Testamento. E isso não é verdade. Tá? E eu já expliquei os outros versículos para cima, que quer dizer, tá? E aqui eu vou explicar também. Então a gente já viu que Jesus está falando sempre da palavra, do testemunho, daquilo que Deus fala. A gente sabe que Yahusha é o Filho de Deus, certo? A gente sabe que ele já estava com Deus, enfim, tudo foi criado por intermédio dele, porque ele é a palavra, ele é o verbo, certo? Tá? Mas aqui no sentido é que antes de Abraão existir, no sentido do quê? Eles estão falando do que aqui? De conhecimento, de conhecer Abraão, certo? É isso que é o contexto. E Jesus está dizendo, olha, antes que fosse conhecido Abraão, existisse falar dele, eu já existia. E isso é verdade, certo? No sentido da palavra de Deus, Jesus já existia. Já tinha testemunho de Jesus, antes mesmo de Abraão, no Antigo Testamento. Certo? E um início disso, né, é lá no capítulo 2 de Gênesis, acho que é versículo 15 ou 16, que vai falar. E aquele filho, o descendente, pisará a cabeça da serpente, e a serpente morderá o seu calcanhar. Ali fala de quem? Jesus, de Yahusha, Deus, do descendente, do Salvador, do ungido. Então, ali não existia Abraão ainda. Né? E depois veio, né, os profetas, e falaram ainda, antes mesmo de Abraão, falaram mais coisas ainda, antes de Abraão. Então, a promessa, a descendência, aquilo que Deus disse, já tinha, já. Antes mesmo de Abraão. Certo? Beleza? Então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu. Então aqui realmente eles ficaram com raiva, né? Eles pegaram em pedras, né, para realmente querer apedrejar ele, por ele se dizer filho de Deus, por ele se dizer que ele já existia. Mas uma coisa que a gente tem que entender, tá? É essa mentalidade. A mentalidade do qual os fariseus viam Jesus era uma mentalidade errada. Infelizmente, a mentalidade de hoje é a mesma mentalidade dos fariseus. Certo? Muitas vezes os fariseus achavam que Jesus estava querendo ser Deus. E acusavam ele disso. Como hoje as pessoas querem ver Jesus como um Deus. É a mesma mentalidade do qual os fariseus. E o que Jesus falava? Não. Só existe um Deus, que é o meu Pai. Ele que faz as coisas em mim. Eu só falo aquilo que ele mandou falar. As coisas realizadas através de mim é ele que faz. Se vocês não querem acreditar em mim, mas acreditem nele, ele é o Deus verdadeiro. Então é interessante que essa mentalidade carnal dos fariseus, daquilo que infelizmente nas escrituras você vê, é muito a mentalidade das pessoas hoje. E Jesus explica tudo isso, no qual ele confronta os fariseus e expõe a carnalidade dele, demonstrando que eles não conhecem o Jesus enviado, porque eles não conhecem o testemunho de Deus. Tá bom? Espero que vocês estejam pegados, tá? Estudem, possam ver o vídeo, compartilhar. Deus abençoe o estudo de vocês, tá bem?